Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui do nosso canal PhysiClass, dando continuidade ao nosso curso de Física Matemática. Vamos começar estudando o cálculo vetorial em notação inicial. Para essa aula nós vamos abordar os operadores diferenciais em coordenadas cartesianas. Os objetivos dessa nossa videoaula são apresentar os operadores diferenciais em coordenadas cartesianas, fazendo uso da notação inicial, e vamos deduzir algumas das principais identidades do cálculo vetorial de interesse da física, né? Começando aqui apresentando o operador nabla e seus operadores diferenciais. Tá? O operador nabla em coordenadas cartesianas é uma operação que você faz num espaço vetorial, e essa operação, representada por essa primeira equação que eu estou apresentando aqui para vocês, ele vai atuar em funções, em campos, campos escalares ou campos vetoriais. Tá? Se eu quiser escrever esse operador nabla em notação inicial, eu vou escrever usando o versor genérico EI e a derivada, a operação da derivada parcial ddxi, tá? A derivada em relação a iésima componente. No caso, se eu estiver aí relembrando vocês, que nós vimos na aula passada aqui do nosso curso de Física Matemática, quando o índice for 1, eu tenho a representação para a variável x, índice 2 para a variável y e índice 3 para a variável z. Tá? Então essa é a forma em notação inicial de você escrever o operador nabla. Tá? Agora nós vamos especificar essa operação, esse operador, em diferentes situações para diferentes tipos de campos, sejam eles escalares ou vetoriais. Vamos começar aqui pelo gradiente de um campo escalar. Quando a gente aplica esse operador nabla diretamente num campo escalar φ, que ele é diferenciável, você tem associado a ele a propriedade de diferenciabilidade, ou seja, ele pode ser derivado em relação a x, y e z, num certo domínio desse nosso espaço R3. Então, considerando o campo escalar φ, que é uma função somente de posição, inicialmente eu vou apresentar. Então, φ é a função da posição R no espaço, e essa posição R é descrita pelas coordenadas cartesianas x, y, z, do ponto localizado por essa posição. Tá? Então, o nosso gradiente, que na próxima aula nós vamos fazer uma apresentação um pouco mais, digamos que, alusiva ao conceito de gradiente do ponto de vista físico, não só do ponto de vista de uma operação matemática. Tá? Por enquanto, para a gente poder abordar essa primeira parte mais, digamos assim, mais fundamental, sem muita aplicação ainda na física, nós vamos trabalhar apenas com as expressões e depois a gente vai dar alguns exemplos para que isso tenha um significado físico melhor. Mas adiantando um pouco, o gradiente é simplesmente a extensão da derivada, o conceito de derivada, em função de uma variável para funções de mais variáveis. Se você quiser algo mais prático para poder visualizar, o gradiente é simplesmente a taxa de variação da função escalar, ponto a ponto, de tal forma que a intensidade desse vetor, obtido através da operação de gradiente, dá essa taxa, e a direção desse vetor aponta para onde ocorre essa maior variação. Ou seja, podemos até dizer que esse gradiente é a sua direção aponta para onde a função φ está variando com a maior intensidade, e o módulo dele é exatamente essa intensidade. Se a gente quiser dizer de forma bem direta e simplificada. Mas quando a gente for trabalhar em cálculo vetorial mais à frente, eu vou fazer um detalhamento sobre essas operações. Em notação inicial, você pode escrever da seguinte forma. Tá? O gradiente de uma função escalar φ é a soma de todas as suas componentes vetoriais. Os escalares, as componentes escalares desse vetor serão a derivada da função φ em relação àquela coordenada, ou seja, dφ dxi, na direção EI. Tá? Estou trabalhando aqui ainda no sistema cartesiano.
Para um campo vetorial agora, né, quando eu quiser trabalhar com funções vetoriais, campos elétricos, campos magnéticos, força, torques, eu vou precisar escrever com campos vetoriais, tá? Em coordenadas cartesianas, esses campos vetoriais, eles vão ter uma componente x na direção x, uma componente y na direção y e uma componente z na direção z, tal como apresentado nessa expressão aqui. Se você quiser usar a notação inicial, aqui eu vou simplificar a nossa soma com um somatório no índice j, tá? De fj é j, de tal maneira que esse j aqui varia de 1 a 3, 1 para x, 2 para y, 3 para z, como já de praxe apresentado para vocês. Tá? Como é que eu calculo a divergência, né, desse campo vetorial f de r, né, que é um campo, uma função de uma posição, né? A cada ponto do espaço ele vai atribuir um vetor, eu tenho um campo vetorial, e eu vou calcular a divergência fazendo o produto escalar entre o operador nabla e esse campo vetorial f. Ou seja, eu vou usar aqui, olha, o operador nabla, escrito aqui em coordenadas cartesianas na notação inicial, como eu já apresentei aqui para vocês. Vou fazer o produto escalar dessa quantidade, né, com o nosso vetor f, né, o nosso campo vetorial f, também escrito aqui em coordenadas cartesianas em notação inicial. Então, juntando aqui os dois somatórios, eu vou ter 3 vezes 3, 9 termos a ser somados aqui, né? 1 até 3 para o i e 1 até 3 para o j, então 3 vezes 3, 9. Aqui a derivada, e aqui algo muito importante, tá? Que vai servir para a gente, inclusive, entender o que a gente vai fazer quando estudar coordenadas curvilíneas. Quando essa derivada atuar, não é? Ou seja, via o operador nabla aqui no nosso campo vetorial, essa derivada vai atuar somente nas componentes, porque os nossos versores da base no R3, né, do nosso sistema cartesiano, os versores x, y, z, eles são vetores estáticos, tanto constantes em função do tempo, como também em função da posição. Eles não dependem nem do tempo nem da posição. Então, nenhuma derivada, seja ela de que variável for, vai atuar nesses vetores. Então a única derivada que eu vou calcular aqui, quando eu faço a derivada de d, dxi nesse somatório, é simplesmente a derivada na componente fj do campo vetorial f. Tá? E aí eu expresso aqui, olha, essa derivada e faço o produto escalar do versor EI com o versor EJ. Eu juntei aqui. Então eu tenho 9 termos. Para i e j, i variando de 1 a 3 e j variando de 1 a 3. Ora, mas nós já sabemos que esse produto aqui, desculpa, esse produto EI escalar EJ, visto na aula passada, é o nosso símbolo de Kronecker, né? Nossa delta de Kronecker. Então isso aqui vai ficar delta de IJ. E aí a gente pode, inclusive, aplicar a redução de índices, né? Que é o que na prática a delta de Kronecker faz, ela reduz um índice repetido. Aqui, como eu tenho i e j também se repetindo, né, nas duas expressões, eu posso escolher o i ou o j, já que os índices são mudos. Tá? Então, de um somatório que teriam 9 termos, desses 9 termos, somente 3 termos vão ser diferentes de zero. Todos os outros vão ser iguais a zero. E esses termos serão exatamente os termos em que i seja igual ao j. Portanto, eu reduzo o somatório aqui em um desses índices somente para um somatório, tá? De 3 termos. Aqui eu escolhi reduzir o j e escrevi aqui a soma em i de dfi desse dxi. Tá? Escrito por extenso, só para vocês terem uma visão, né, mais, digamos que detalhada aqui da apresentação, escrito por extenso, a nossa divergência do campo vetorial f vai ficar dfx dx, dfy dy e dfz dz. Essa é a divergência em coordenadas cartesianas de um campo vetorial f, né, definido num certo domínio, com suas componentes diferenciáveis. E é isso. Essa é a nossa divergência do campo vetorial. Nas próximas aulas, nós vamos ver mais aprofundadamente
esses operadores, tanto no sentido de cálculo como no sentido físico, né? Nós vamos ver que essa divergência, por exemplo, representa o fluxo por unidade de volume nos pontos do espaço que esse campo vetorial F é capaz de fazer. Então ele está associado ao fluxo do campo. Quando eu calculo a divergência de F, eu estou simplesmente calculando quanto é que vale o fluxo desse campo por unidade de volume, né, ponto a ponto no espaço. O rotacional de F vai ser obtido mediante o cálculo, né, do produto vetorial do operador nabla com o campo vetorial F. Então aqui eu tenho o nosso operador nabla, aqui eu tenho o nosso produto vetorial representado pelo x, né? E aqui eu tenho o nosso vetor em coordenadas cartesianas aí em notação indicial, tá? Mais uma vez, a derivada aqui da operação, né, definida pelo operador nabla, ela só atua na componente do vetor, ela não atua no versor em si, porque estamos em coordenadas cartesianas e, mais uma vez, sendo enfático, esses versores são constantes, né? São estáticos e não dependem também de posições. Então as derivadas só vão atuar nas componentes. Vale aqui salientar e adiantar um pouco o que a gente vai fazer quando a gente for estudar outros tipos de coordenadas, os versores associados aos outros conjuntos de coordenadas curvilíneas podem ser que não tenham essa propriedade, e geralmente eles não têm. Eles vão depender também de posição ou até mesmo do tempo em alguns casos, né? E aí você vai ter que derivar também essas quantidades. Aqui eu estou derivando somente as componentes, porque os nossos versores são os versores da base canônica no R3, né, no espaço, que não dependem nem de posição nem do tempo, tá? Então eu vou ficar aqui, olha, com o versor EI, vetor, o versor EJ, que eu isolei aqui, a derivada de FJ em relação à componente XI. E aí a gente usa aqui a propriedade do tensor de Levi-Civita para representar esse produto vetorial. Isso aqui vai dar um somatório em K de epsilon de IJK na direção EK. E aqui eu já substituí e já escrevi aqui, né? Já que eu tenho aqui um somatório em IJ e vai surgir um outro somatório aqui em K para o produto de EI vetor EJ. Então eu vou ter agora 3 somatórios aqui multiplicados. Então eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3, 27 elementos. Só que, como vocês já sabem das propriedades do tensor de Levi-Civita, desses 27 elementos, né, do nosso tensor de Levi-Civita, somente 6 serão diferentes de zero. Aqueles que não repetem os índices I, J, K. E dentro desses que não se repetem, aqueles que mantêm ordem cíclica são iguais a 1 e aqueles que mantêm ordem anticíclica são iguais a menos 1. Tá? Então, se você escrever por extenso todos esses 27 elementos, tirando todos os que são nulos, obviamente, que não serão importantes, nós vamos ter somente esses 6 termos aqui, né? 2 para cada componente cartesiana, que vai ficar da seguinte forma, né? Eu sugiro aqui o leitor, o espectador, desculpe, fazer a dedução dessa expressão por extenso, somente trocando os índices, escrevendo os índices aí para IJK variando de 1 até 3 para cada um, tá? E escrevendo somente aqueles que vão ter índices diferentes. Muito bem, o Laplaciano ele pode ser obtido através do produto escalar do operador nabla com o operador nabla. Então eu escrevi aqui, tá? O operador nabla em termos de notação inicial no índice I, de novo ele em termos de notação inicial para o índice J, e aqui nós vamos ter, né, de novo, usando o fato de que a derivada não atua nos versores, eu posso fatorar aqui o versor, ficando somente o produto escalar EI, escalar EJ. Nós sabemos que isso é uma delta crônica, de tal maneira que a derivada segunda aqui em relação a XI e a XJ, você vai reduzir isso aqui só para um índice,
né? Isso é o que na prática a delta de Kronig faz. E aqui eu escolhi o índice I, e aqui a gente vai ficar com D2 dxi dxi, que é nada mais nada menos que a derivada segunda em relação à componente xi. Tá? Então esse é o nosso operador laplaciano em coordenadas cartesianas e em notação inicial. Tá? Esse laplaciano é bom a gente frisar aqui que ele pode atuar tanto num campo escalar como num campo vetorial. Num campo escalar, ele vai atuar fazendo a derivada diretamente na função, né? Derivada segunda diretamente na função, e no campo vetorial ele vai atuar por componente. Tá? A gente chama isso aqui, inclusive, de laplaciano por componente. Então é possível você ter um laplaciano aplicado também em funções vetoriais. Bem, vamos ver aqui um exemplo em que a gente usa a notação inicial para demonstrar uma identidade vetorial que é muito importante na física, em especial quando você está estudando eletromagnetismo e você quer calcular o rotacional do campo magnético lá na lei de Ampère-Maxwell. Isso vai ser importante em eletromagnetismo porque como a equação de Ampère-Maxwell, né, a lei de Ampère-Maxwell, envolve o rotacional do campo magnético e o próprio campo magnético é dado por o rotacional de um outro campo, que é o potencial vetor magnético, você vai ser obrigado a trabalhar com uma expressão que envolve o rotacional de um campo vetorial. Então isso aqui tem interesse na física, em especial no eletromagnetismo, quando você estiver estudando campo magnético. Vamos mostrar que o rotacional de um campo vetorial F é o gradiente da divergência do F menos o laplaciano por componente desse vetor F. A gente vai partir aqui da jésima componente do rotacional de F. Tá? Basta você retirar um índice da expressão para o rotacional do campo e retirar o versor que dá a direção. E aí você vai estar trabalhando somente com aquela componente J na sua forma escalar. Se a gente quisesse aqui ter todo o vetor rotacional de F, eu teria que ter uma soma em L, M e J na direção EJ. Como eu quero saber somente a componente J, então eu vou ter somente um somatório nos índices Lm de epsilon de Lm e J, a derivada de Fm em relação a XL. Tá? Corrigindo, pessoal, desculpe, aqui eu falei, eu acredito que J, o certo é o somatório em Lm, epsilon de Lmj, derivada de Fm em relação a XL, tá? Muito bem, então vamos pegar aqui, olha, e vamos substituir essa componente J diretamente aqui na expressão do rotacional. Aqui é como se a gente estivesse vendo esse vetor entre parênteses, né, que é o resultado de um rotacional de um outro vetor. Então isso aqui ainda continua sendo um vetor. E eu olho para esse vetor de forma única e em especial somente para a componente J dele que eu acabei de escrever aqui em cima. Tá? Então esse aqui seria o rotacional desse vetor que está entre parênteses. Ele é a soma de IJK, epsilon de IJK, D de dxi, da componente J do campo, que nesse caso o campo é o rotacional de outro campo, na direção EK. Aqui a gente vai substituir agora a componente, né, do rotacional de F, a sua componente J, né, do rotacional de F, substituir essa expressão aqui. Então só vou trocar isso aqui por isso aqui, vamos apresentar aqui, ó, por isso aqui. Então vamos ter uma derivada de segunda ordem, por quê? Porque já tínhamos aqui a derivada em relação a xi e agora temos a derivada em relação a xl. Portanto, nós vamos ter uma derivada em relação a xl e a xi. Tá? E vamos ter dois símbolos de Levi-Civita, um do primeiro rotacional e um outro do próprio rotacional do vetor que está entre parênteses. Né? Então, como você tem um rotacional do rotacional, você vai acabar tendo que trabalhar com dois símbolos de Levi-Civita. Tá? Muito bem, mas nós sabemos que esses símbolos de Levi-Civita, quando repetem um índice e os outros são diferentes, né, você pode usar aqui a relação entre o símbolo de Levi-Civita e a delta de Kronig. Né? Nesse caso aqui, quem se repete
é o índice J. Eu organizei ele aqui de tal forma que ele fique como o último índice do primeiro símbolo e o primeiro índice do segundo símbolo. Então nós vamos ter delta de KL, delta de IM e delta de KM, delta de IL. Tá? Pronto, essa é a relação que a gente vai usar aqui para fazer a nossa dedução. Substituindo, olha, agora eu vou pegar aqui a soma em J de epsilon de KI, J, epsilon de JLM, e vou substituir aqui dessa expressão, né? Então eu vou tirar o somatório em J, já que eu estou substituindo esse somatório em J dos dois símbolos pelas deltas, então o somatório em J vai embora, ficando aqui somente as deltas de Kronecker, através da relação entre o símbolo de Levi-Civita e a delta de Kronecker. Fazendo a distribuição, agora eu vou ter dois termos, né? Um primeiro termo menos um segundo termo. Aqui agora vamos reduzir os índices, porque nós temos várias deltas. Então, sobre índices repetidos, a gente pode reduzir usando essa propriedade da delta de Kronecker. Tá? Então, por exemplo, aqui os índices que se repetem, aqui eu tenho, olha, delta de IM e FM. Então, a delta, né, somada de M vai dar para I igual a M, é o único termo que sobra. Então eu vou ter aqui FI. E reduzindo também o índice L, né, já que eu tenho aqui delta de KL e a derivada segunda de FM em relação a XL e em relação a XI. Então eu vou suprimir mais esse índice L, ficando aqui somente XK. Tá? Já que é delta de KL XL, quando eu suprimo a delta, vou ficar apenas com o índice K. E aí a gente reduziu, né, dois índices desse somatório, porque eu tinha duas deltas. Reduzimos os índices M e L, ficando apenas com o somatório em I e K. Tá? Aqui da mesma forma, os somatórios em L e M são suprimidos, porque eu tenho uma delta de Km. Aqui de novo eu tenho um F de M, então a delta de Km com F de M aqui, com a soma em M eu vou ficar somente com FK, tá aqui. E a soma em L de delta de IL com o termo XI, né? Então o índice repetido é o I, então vou reduzir esse índice, ficando apenas com o I igual ao L. Portanto, eu vou ficar aqui só com XI, tá? Muito bem, então aqui eu vou ficar somente com a soma de em I e K, e aqui a soma em I e K. A gente pode fatorar cada termo desse de tal maneira que eu separe aqui os índices que aparecem em K e os índices que aparecem em I. Quando eu faço essa fatoração, a gente já percebe que a demonstração já está feita. Esse primeiro termo aqui é o operador nabla, que é o que aparece aqui no começo da nossa expressão final para a demonstração. Esse termo aqui é exatamente a divergência do campo vetorial F, então eu vou ter o gradiente, né, da divergência, o nabla aplicado à divergência de F. Tá? Isso aqui vai virar agora um campo escalar, porque eu estou calculando a divergência de F, então o resultado é um campo escalar. E esse campo escalar, por sua vez, vai sofrer a operação do operador nabla através do gradiente. No segundo termo aqui, nós vamos ter esse operador, que é o operador laplaciano, como já foi mostrado anteriormente, e isso aqui é o nosso campo vetorial F. Então eu vou ter o laplaciano aplicado por componente do nosso vetor F, nosso campo vetorial F. Então, inclusive, relembrando que eu falei no começo da demonstração, isso aqui vai ser usado muito em eletromagnetismo, lá quando você estiver estudando magnetostática, que você precisar calcular o rotacional do campo magnético. E o campo magnético, por sua vez, ele é o rotacional de um outro campo, que é o potencial vetor magnético. Então você vai precisar calcular o rotacional do rotacional, que é essa expressão aí. Tá? Muito bem, outras identidades que são importantes na física, tá? Envolvendo gradiente, divergência, rotacional e laplaciano, estão apresentadas aqui. Tá?
Em especial, eu vou aqui reservar duas identidades, que são as identidades: a divergência do rotacional de um campo vetorial e o rotacional de um gradiente de um campo vetorial. Tá? Aqui eu peço já desculpas pela correção que eu tenho que fazer. Eu vou usar uma notação em que, quando a gente tiver um zero com a notação de vetor, isso indica que o resultado dessa operação aqui é um vetor. Mesmo ele sendo nulo, é interessante a gente colocar aqui a seta para representar o vetor, porque é diferente de um escalar. Isso aqui vai dar zero, quer dizer que é um vetor que vai ter todas as suas componentes iguais a zero. Tá? Essas duas expressões, em particular, nós vamos demonstrar a seguir, porque elas são muito usadas tanto em mecânica clássica, como em eletromagnetismo e também em outras áreas da física. Elas estão associadas a comportamento de campos que são irrotacionais e solenoidais, ou seja, campos que possuem divergência igual a zero e rotacional igual a zero. Tá? Isso é muito importante em eletromagnetismo, por exemplo. Vamos ver aqui, olha, esse exemplo 2. Então, no eletromagnetismo clássico, o campo eletrostático E e o campo magnético B obedecem às seguintes equações. Quando você estiver estudando eletromagnetismo, você vai se deparar com isso aqui. Você vai ver que o campo eletrostático ele é irrotacional. Em outras palavras, ele não realiza circulação por unidade de área. Você nunca vai ver um campo eletrostático gerado por uma distribuição de cargas quaisquer, realizando um circuito completo, de tal maneira que, quando você calcula a circulação, dê um valor diferente de zero. Essa operação rotacional de E igual a zero diz exatamente isso. Você não vai ver o campo elétrico nunca realizar circulações completas. Já o campo magnético, ele realiza circulações, diferentemente do campo elétrico, mas ele não tem fontes. Isso quer dizer que a divergência dele é igual a zero. Ele nunca vai sair ou chegar em algum lugar como o campo elétrico faz. Né? O campo elétrico sai de cargas positivas e chega, né? Converge em cargas negativas. Tá? Então nós dizemos que o campo eletrostático é irrotacional, porque ele não tem rotacional, o rotacional é nulo, e dizemos que o campo magnético é solenoidal, porque ele não tem divergência. Tá? Ele só realiza circulações. Essas duas operações, né, que são duas equações lá fundamentais do eletromagnetismo, elas permitem definir o que nós chamamos de funções potenciais. Se tratando do campo elétrico, né, que é o campo eletrostático, nós podemos definir um potencial escalar, e no caso seria o potencial elétrico. Se tratando do campo magnético, no magnetismo, nós teríamos o potencial vetor magnético. Né? A argumentação que assegura a existência desses potenciais, ela se baseia no fato de que, se você calcular o rotacional de qualquer campo que vem do gradiente de um campo escalar, ou seja, o rotacional de qualquer gradiente de um campo escalar vai ser sempre nulo, e a divergência de um rotacional de um campo vetorial também vai ser sempre nulo. O nulo aqui é nulo de vetor, ou seja, todas as componentes são zero. E o nulo aqui nessa segunda equação é nulo de escalar. Quando você somar toda a expressão no final, vai dar tudo zero em um único escalar, já que a divergência de um campo vetorial tem como resultado um campo escalar. Tá? Então vamos mostrar essas duas importantes identidades, principalmente no eletromagnetismo, usando notação indicial. Tá? Antes de começar, dizer que o rotacional do campo elétrico é igual a zero é equivalente a dizer que existe um campo escalar associado a esse campo elétrico, cujo campo elétrico é dado pelo gradiente desse campo escalar. Né? No eletromagnetismo, você estudar que esse campo escalar é o potencial eletrostático. Aqui no caso do campo magnético, dizer que a divergência do campo magnético é zero, né? Está associado também à inexistência de monopolos isolados, né? Você sempre vai observar o campo magnético sendo disposto no espaço gerado por dois polos, né? Você vai ter sempre somente termos de dipolo, nunca monopolos. Isso implica dizer que esse campo magnético B pode ser escrito como rotacional de uma outra quantidade, que a gente chama de
potencial vetor magnético. E essas equações, elas asseguram a existência desses potenciais. E eles são importantes porque às vezes é melhor você trabalhar primeiro com esses potenciais do que trabalhar com os campos elétrico e magnético já desde o princípio da solução de um problema que você tem. Então, às vezes pode ser mais fácil começar por esses potenciais para depois descrever os campos do seu problema. Então vamos começar aqui demonstrando que o rotacional de um campo vetorial que é igual ao gradiente de um campo escalar, ele é sempre nulo, independentemente do seu campo escalar φ. Tá? O que é que a gente vai fazer? Olha, eu estou calculando o rotacional de um campo vetorial. Esse campo vetorial aqui, ele está apresentado aqui nesse parêntese. Então vou escrever em notação inicial a expressão para o campo, para o rotacional desse campo vetorial. E aqui eu vou colocar a j-ésima componente desse campo vetorial que é o gradiente de φ. φ sendo o nosso campo escalar diferenciável no certo domínio no espaço R3. Tá? Muito bem, quem é a componente j do gradiente? Nós já vimos, é a derivada em relação a xj do nosso campo escalar φ. Quando a gente substitui isso, a gente nota que o rotacional do gradiente de φ vai envolver uma derivada segunda de φ em relação a xi e em relação a xj. Para a gente mostrar que esse vetor aqui, né, que é o resultado desse rotacional, ele vai ser nulo, eu vou demonstrar componente por componente, começando por uma componente que é a componente x. Tá? Então, para mostrar que ele é nulo, temos que mostrar que todas as componentes são nulas, ou seja, a componente E1, E2 e E3, a componente x, y, z. Se você quiser pegar, aqui é o vetor completo, né, em todas as suas componentes. Se você quiser pegar especificamente somente a componente k, ou seja, que pode ser a x, a y, a z, né, se k for igual a 1 é x, se k for igual a 2 é y e k igual a 3 é z, você vai estar interessado somente em uma das componentes dessa expressão vetorial. Tá? Aqui, se eu quero saber somente a componente k, eu não vou ter mais o somatório em k, porque eu estou olhando somente para uma componente. Então, não vou ter mais uma soma em k de 1 até 3. Eu vou ter só a soma em i e em j. E não vou ter mais o versor, porque aqui eu estou me referindo à componente escalar, né? K. Muito bem, se eu quiser, por exemplo, a componente x, eu vou fazer esse k igual a 1. Quando eu fizer esse k igual a 1, então vou substituir aqui k por 1. E vou aqui agora substituir todos os valores para i e para j. I variando de 1 a 3 e j variando de 1 a 3. Como eu vou ter 3 vezes 3, 9 elementos, desses 9 elementos, o símbolo de Levi-Civita só vai permitir que dois termos sejam diferentes de zero. São os únicos dois termos aqui com esse k igual a 1, vai fazer com que esse símbolo seja diferente de zero. Todos os demais desses 9, ou seja, os outros 7, vão ter elementos repetidos, né, índices repetidos, e eles vão ser nulos. Então você vai ter aqui, ó, por exemplo, i igual a 2, j igual a 3 e o k já é igual a 1, então você vai ter epsilon de 2, 3, 1. E nós já sabemos que isso aqui é igual a 1, né, que 2, 3, 1 está na ordem cíclica. E aí a gente substitui, ó, o i por 2, dxi substitui o i por 2 e substitui o j por 3. O outro termo que vai ser diferente de zero é o epsilon de 3, 2, 1. Agora eu tenho trocado aqui. O i é igual a 3, o j é igual a 2 e o k já é igual a 1 que a gente fixou, porque a gente quer saber a componente x. Agora nós vamos ter a derivada de segunda ordem de φ de dx3, dx2. Se você substituir o valor desses símbolos e as respectivas componentes que os índices representam, você vai ter, ó, epsilon de 2, 3, 1 é 1 e epsilon de 3, 2, 1 é menos 1. Então você vai ter a derivada segunda de φ em relação a y e depois em relação a z, e a derivada segunda de φ dz dy. Aqui a gente pode usar a propriedade de comutação das derivadas parciais. Porque se você trocar a ordem das derivadas, você não altera o resultado. Portanto, eu tenho dois termos que são iguais e eu estou subtraindo um pelo outro. Então, essa resposta vai dar zero. Apesar de a gente ter feito isso somente para a componente x, esse resultado se repete para qualquer outra componente. E aqui eu vou deixar para você, espectador, fazer essa demonstração. Faça k igual a 2, você vai estar calculando a componente y.
veja quais são todos os símbolos de Levi-Civita que vão ser diferentes de zero, escreva a expressão e aí você vai mostrar que as derivadas aparecem iguais, né, já que elas comutam, e todas as outras componentes vão ser nulas. E aí a gente mostra, né, que o rotacional de um campo vetorial, que é na verdade o gradiente de uma função escalar, é igual a zero, tá? Independentemente do campo escalar que você tem. Agora a gente vai fazer a divergência do rotacional de A. Vamos mostrar que esse vetor, tá? Desculpe, aqui não é um vetor. Precisamos fazer uma correção. Aqui é apenas o elemento neutro aqui dos números reais, né? Isso aqui é um número, né? Vamos ter aqui a divergência do rotacional de A, vai dar um número, então considere essa correção, que não é mais um vetor. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, calculando a divergência, seja lá que vetor for esse aqui entre parênteses, a divergência vai ser a soma em K de dxk da componente K desse vetor. E no caso aqui o vetor vem de outra operação vetorial, que é o rotacional de A. Por outro lado, essa componente K do rotacional de A é a soma em I e em J de epsilon de IJK, a derivada da componente J de A em relação à componente Xi. Tá? Essa é a componente K do rotacional de A. Quando eu substituo isso aqui na nossa expressão, olha, eu só vou substituir isso aqui nessa expressão, vou ficar com a seguinte expressão. Tá? A derivada vai atuar somente aqui na derivada de AJ em relação a xi, então vou ficar com a derivada segunda de AJ em relação a xi e xk vezes o símbolo de Levi-Civita de epsilon de IJK. Tá? A gente vai agora escrever toda essa expressão por extenso, levando em conta todos os termos. É mais extenso do que o cálculo que nós fizemos antes, porque aqui, como é um escalar que vai envolver aí a princípio 27 termos, então eu vou ter que escrever todos por extenso para a gente poder mostrar toda a soma, né, todo o resultado. Tá? Felizmente, desses 27 termos aí, 3 vezes 3 vezes 3, 3 para cada índice, somente 6 termos vão ser diferentes de zero. Aqueles símbolos de Levi-Civita que têm índices diferentes nas ordens cíclica e anticíclica. Tá? Então aqui eu já fiz a substituição de todos. Por exemplo, aqui eu coloquei, olha, I igual a 3, J igual a 1 e K igual a 2. E escrevi trocando todos os índices, tá? Pela respectiva numeração que a gente tem que levar em conta. Então vão sobrar aqui esses 6 termos aqui, que serão os únicos com índices diferentes. Fazendo a substituição dos símbolos e das respectivas coordenadas que representam cada índice, né? 1 para x, 2 para y e 3 para z, vamos chegar na seguinte expressão. Olha. Isso aqui dá 1, aqui eu tenho 1, né? Nesse primeiro termo. Isso aqui dá menos 1, aqui eu tenho menos 1. Aqui dá 1, menos 1, 1 e menos 1. Quando você substitui, você vai ver que a sua expressão de 6 termos vão ter 3 pares de termos que mutuamente se cancelam. A derivada segunda em relação a z, seguida da derivada em relação a y da componente ax, é a mesma coisa da derivada segunda da componente ax, primeiro em relação a y, depois em relação a z. Então, esse termo aqui se cancela, porque pela propriedade da comutação de derivadas parciais, eles são iguais. Então, eu vou ter ele menos ele mesmo igual a zero. O mesmo acontece aqui nesse segundo par de termos e nesse terceiro par de termos. E com isso a gente mostra que a divergência de qualquer rotacional de um campo vetorial é sempre nula, independentemente desse campo vetorial A que foi tomado aqui para dedução. Tá? Com isso nós terminamos essa nossa videoaula, pessoal. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Valeu. Falou.